CFC, Contabilidade Geral, Balanço Patrimonial. Agora a gente vai falar do balanço patrimonial. Na verdade, a gente vai começar falando das demonstrações contábeis, da obrigatoriedade das demonstrações contábeis, e aí a gente vai falar dos aspectos principais do balanço patrimonial. Então, nesse slide, a gente fala aqui primeiro da elaboração das demonstrações contábeis, ou seja, dessa questão normativa das demonstrações contábeis. O que a gente tem em relação aí ao artigo 176, que fala, né, da 6.404? Então, desse artigo, ele fala que, mediante as alterações dadas pela Lei 11.638, as demonstrações financeiras que devem ser apresentadas para as companhias são: primeiro, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil das companhias, as seguintes demonstrações financeiras que devem exprimir com clareza a questão, né, da situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Veja bem, aqui a gente está falando da 6.404. Vai depender muito se eles vão perguntar para vocês 6.404 ou CPC 26. Às vezes eles fazem, né, essa comparação. A diferença, basicamente, entre essas não leis, né, porque o CPC não é exatamente uma lei, são algumas nuances em relação, por exemplo, a DRA, que entra, né, no CPC, e também a complementação, por exemplo, por notas. Ela está aqui na 6.404, mas lá a gente tem a DRA que faz parte, por exemplo, da ADMPL, né, ela é um dos... ela compõe a DMPL. Eu já vou explicando também durante essa aula aqui o que é essa questão da DRA na DMPL, mas basicamente é isso, né? A gente não tem muitas diferenças e provavelmente, né, vocês só estão relembrando aqui, vocês aprenderam na sala de aula, né? Só quem é mais, assim, de antigamente, é que não aprendeu essa questão das mudanças, né, entre a 6.404, alterada pela 11.638, e o CPC 16, que aí eu vou complementando para vocês esse raciocínio, né, quando eu for falando agora aqui da elaboração das demonstrações contábeis. Então, a gente tem o balanço, que eu vou conversar com vocês agora, né, bastante sobre o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Aqui mora uma grande dúvida, né, das pessoas. Não é a DMPL? Você não estava falando da DMPL? Pois é. Então, já que entra uma grande dúvida. Na verdade, a 6.404, ela fala da DLPA, que é uma demonstração assim mais simples, né? Todo mundo que já viu a DLPA fica assim até meio indignado com a DLPA. Para que serve isso aí? Só serve para demonstrar a distribuição do lucro. Se você for pensar, hoje até é uma demonstração importante, porque com as alterações que a gente teve em todo o decorrer, né, da história agora da 6.404, é interessante que a gente tenha essa demonstração, justamente porque o lucro agora é distribuído, então ela ficou assim uma demonstração. Antes ela não tinha assim tanta importância. Você gosta de falar mal, né, da contabilidade, das demonstrações, mas é que ela é muito simples. E aí a gente tinha uma instrução normativa, acho que é 586, se não me falha a memória, uma instrução normativa aí da CVM que já orientava que a gente tivesse para as sociedades anônimas, porque a CVM, né, regulamenta as sociedades anônimas, a inclusão da DMPL, né, independente desse CPC 26, que nem existia na época. E aí, na verdade, todo mundo fazia a DMPL, porque ela continha a DLPA, e aí as pessoas confundiam. E aí, antes, quando a gente não tinha os CPCs, já era uma confusão entender se era DLPA ou DMPL. Pois então, aí o CPC, obviamente, colocou a DMPL e também a DRA como uma das demonstrações, mas, obviamente, que é uma demonstração para as sociedades anônimas de capital aberto, no caso da DRA. Mas, então, para fins, assim, de você ter certeza que você está fazendo as coisas certas, todo mundo apresenta a DMPL. Porém, se perguntarem para vocês, de acordo com a 6.404, está lá a DLPA. E aí, seguindo esse raciocíniozinho, a demonstração do resultado do exercício
E aí já tem um negócio muito antigão, mas lá na lei está arriscado, a doar, que é igual Plutão, deixou de estar lá ainda, existe, a gente, deixou de existir, não deixou, mas não é mais entregue. A demonstração de fluxo de caixa, que tem duas particularidades, eu já vi uma questão, não do CFC, mas falando dessas particularidades, que é para sociedades com PL superior a 2 milhões, ou para sociedades anônimas, mas eu não acredito que isso seja objeto, né, deles de questão. E aí, no caso de companhia aberta, somente a querida DVA, 6404. Então, são essas as demonstrações que devem ser entregues de acordo com a 6404. Não há muita, assim... e também... eu acho que eles já colocaram a questão das notas explicativas. Não são demonstrações, mas são uma forma de complementação dessas demonstrações contábeis. Afinal de contas, qualquer mudança de política contábil, qualquer retificação, qualquer informação adicional deve ser colocada nessas notas explicativas. Então, normalmente, uma questão, se tiver, né, com essas... demonstrações contábeis, a mais completa vai ser aquela que tiver as notas explicativas. Aí só uma estrutura do balanço, o circulante, que tem essas contas, né, em constante giro, como o próprio nome já indica para vocês, sendo que a conversão em dinheiro será no máximo no mesmo exercício social. O disponível, aí também os valores a receber, e depois a gente tem a questão, né, de despesas pagas antecipadamente. Então, todos os valores que podem ser facilmente conversíveis em dinheiro. A questão do caixa, equivalentes de caixa, lembrando que são no máximo 90 dias. O não circulante, ele também tem praticamente a mesma característica das contas que estão ligadas, que aparecem ali no circulante, tanto que o texto está bem parecido, bens e direitos que se transformam em dinheiro após 1 ano de levantamento do balanço, ou no exercício subsequente, alguns colocam esse texto. A gente pode colocar aí clientes, né, que você tem um prazo subsequente ao circulante ali para você receber. Também, né, se você faz um seguro numa despesa paga antecipadamente, com um prazo de 2 anos, essa parcela, né, referente ao 2º ano vai ficar ali no longo prazo. Já vi um exercício também que era assim, é que eu vejo muitos exercícios, aí eu vou me lembrando e vou falando para vocês. Investimentos, se eu tenho ali valores em caráter permanente que geram rendimento que não são necessários para a manutenção da atividade da empresa. Então, esses serão classificados aqui na questão, né, de investimentos. Aqui que eu falo, aqui. Imobilizado, eu vou ter os valores itens corpóreos de natureza permanente que serão utilizados para manutenção. Então, essa classificação, né, quando eu tenho que fazer a diferenciação entre o que é investimento, ou seja, a empresa não vai depender desses valores, e no caso do imobilizado, a empresa dependerá desses valores para manutenção das suas atividades. No caso desses valores de realizável a longo prazo, eu tenho que sempre lembrar que se tiver algum exercício também, só um parênteses que eu lembrei, de fazer a classificação, se tiver um exercício para o outro, que também vi assim, de subir as parcelas para o curto prazo. Então, passou um ano, qual o valor que ficará no circulante? Qual o valor que ficará ali no não circulante? Isso também é importante para que vocês acertem os exercícios. E no caso do intangível, itens não corpóreos destinados à manutenção da empresa. Lembrar também da diferenciação, né, do intangível para o que vai direto para o resultado. Tem que ter, né, um retorno futuro, tem que ter um contrato, um valor estabelecido. Só assim ele pode ser classificado como intangível. O balanço também vai apresentar, obviamente, o passivo, e a classificação é igualzinha ali, né, do circulante, obrigações exigíveis e que são igualzinho na questão do prazo, né, liquidados nos próximos 365 dias após o levantamento do balanço. E aí, lembrando, né, fornecedores, a questão aí de contas a pagar, impostos e outros valores exigíveis de terceiros.
No não circulante, são obrigações exigíveis que serão liquidadas com prazo superior a 1 ano, e também essa relação, né, que a gente observou aqui. Se eu tiver um valor, eu preciso reclassificar o exercício porventura pedir. E o patrimônio líquido são recursos dos proprietários aplicados na empresa. Uma coisa que é preciso lembrar é que as contingências, né, o valor lá de provisão de contingência é diferente de reserva para contingência. Reserva para contingência são coisas que ainda não aconteceram. Então, eu tenho, por exemplo, a questão da reserva para contingência, podem ser secas, enchentes, algo assim que ainda não aconteceu lá no patrimônio líquido, e eu preciso fazer essa provisão para que eu me prepare para o futuro. Então no próximo ano eu vou reverter esse valor. E a questão de contingências no passivo são coisas que já aconteceram, e aí eu tenho que fazer essa provisão, porque eu vou ter que arcar com esses valores. Então esse termo pode aparecer, e aí os dois valores estão no passivo, mas um é ligado ao passado, e aí é passivo circulante, são ações que a empresa provavelmente vai perder, e o outro está ligado com o futuro, e aí essa reserva ela vai constar ali, só que todo ano ela precisa ser revertida, reincorporada ao lucro, e o valor pode ser calculado novamente. Então uma questão pode pedir isso. São algumas particularidades do balanço que obviamente vocês já sabem fazer, já sabem fechar, já sabem classificar, mas que podem gerar algum tipo de dúvida na hora de levantar, né? Eles não pedem sim para levantar um balanço inteiro, mas só para classificar as contas e fazer essa questão. Também, né, aquelas contas lá de como que é? Ação em tesouraria, né, retificadora do PL, a de juros a transcorrer. Então só essas contas, né, lembrem que elas são sempre retificadoras, né, do passivo circulante, e ação em tesouraria retificadora do patrimônio líquido. Então agora ele pede para a gente assinalar a opção que apresenta apenas contas integrantes do patrimônio líquido. Esse exemplo que eu falei. É raro cair para você fazer um balanço inteiro, como caía lá que a gente ficava matando vocês assim em sala de aula. Mas ele pede para classificar a conta, para dar um balancetinho para vocês, e aí para vocês separarem os grupos, isso sim vai acontecer. Então, só conta do PL, ação em tesouraria, legal, reserva legal. Reserva legal é legal? É. Mas faz do PL? Sim. E custo das mercadorias vendidas? Não. Lembrando que essa aqui tem um sinal de negativo na frente. A letra B, capital subscrito? Prejuízo acumulado? Sim. E reserva de lucro? Essa aqui parece que é a nossa resposta. Lucros acumulados? Bem, nem existe mais, assim, é uma conta assim que faz, mas esse não deve ser nosso problema. Ações de tesouraria e despesas antecipadas, não, né? Conta lá do ativo. D, reserva legal, dividendos a pagar, porque é a conta do passivo, e capital a integralizar. Lembrando também que essa conta aqui tem o sinalzinho, né, de retificadora ali do lado, porque ela é uma conta com natureza trocada. Significa que eu ainda devo capital para a empresa. Então, ficamos com a resposta letra B. Em relação às reservas, assinale a opção incorreta. Então, na primeira, a Assembleia Geral pode destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com finalidade de compensar em exercício futuro a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Na B, do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. E C, doações ou subvenções governamentais computadas no resultado do período poderão ter o seu valor registrado em reserva de incentivos fiscais e excluídos da base do cálculo do dividendo obrigatório. Na letra D, reserva de capital destina-se à incorporação ao capital social e não podem ser usadas para pagamento de dividendo a ações preferenciais, resgate, reembolso ou compras de ação. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que acontece, né? Se a gente está falando ali de reserva de capital. A reserva de capital ela vai se destinar ao quê? Na letra A,
incorporação de capital social, não é a letra A, né? No primeiro bullet aqui, absorção de prejuízos, somente quando a gente já tiver utilizado, né, a questão da reserva de lucros, e também a base para distribuição, reserva de capital, tá valendo ali? Reserva de capital, já é a questão do capital. A incorporação do capital é a função principal da reserva, sendo demais as suas exceções e também para a questão da utilização. Então, a resposta que a gente está procurando é a letra D. Né? Então, não é a reserva de capital destina-se à incorporação ao capital social. Né? Realmente, ela é utilizada para isso. Só uma coisa, né, para comentar. Quando eu estava lendo a C ali, eu estava pensando. Então, essa aqui é a nossa resposta, está incorreta. Doações e subvenções governamentais, elas são excluídas, né, do cálculo do dividendo obrigatório, porque senão imagina, né, que o pessoal ia ficar utilizando isso aí só para ficar... O que é doação e subvenção? É quando você ganha, por exemplo, um terreno, você ganha um abatimento no imposto. Quando eu estava lendo, eu estava pensando, senão o pessoal ia ficar só pedindo esse tipo, né, de benefício. E aí, justamente por isso, ele já é excluído, né, da base do dividendo obrigatório. Isso é uma questão bem interessante. E a outra, também, só a B eu vou comentar, do lucro líquido, 5% serão aplicados antes de qualquer destinação da Constituição, que não excederá 20% do capital social. É preciso lembrar desses dois detalhes. A gente sempre lembra, na hora de calcular a reserva legal, dessa questão deixa eu só deixar minha caneta aqui, dessa questão do valor, né? Do valor do 5%, mas a gente esquece do valor do 20% relativo ao capital social. Por favor, certifiquem dos dois valores, do 5 e depois, se tiver o valor do capital social, também certifiquem-se deste valor. A gente tem mais uma questão aqui, para também conferir contas, né? Considere-se a seguinte relação de contas. A gente tem ali ação em tesouraria, que é uma conta retificadora do PL, então ela é devedora. Adiantamento a fornecedores, você deu um dinheiro para os fornecedores, devedora. Adiantamento de clientes, credora. Mas fornecedor, lembre que essa aqui é a conta mais pegadinha do universo, né? Capital a realizar, ela também, né, tem esse sinalzinho, então ela é devedora. Depreciação acumulada, só conta pegadinha nessa aqui. Ela também tem esse aqui, ela é credora. Despesa com aluguel, então devedora normal. Despesa com depreciação e receita. O número de contas credoras é então a gente vai ter aqui 1, 2, 3. Vamos ver se a gente matou. A gente então tem 3 contas credoras, né? Tomem cuidado, os clientes, a depreciação e a receita. Sempre assim, né? Essa conta ali de adiantamento de clientes é a maior pegadinha do mundo. Por quê? Porque a gente acha que fala cliente, a gente diz, devedora, marquei certo. Não, né? Adiantamento de clientes, ele te deu dinheiro. E também a outra, né? Adiantamento a fornecedores. Você está dando adiantamento para alguém. Foi assim que eu coloquei na minha cabeça e nunca mais na minha vida esqueci. Ou você faz o razonete lá na hora, né? Você está dando dinheiro para alguém e está recebendo dinheiro de alguém. E aí, mais uma questãozinha para a gente não esquecer nunca mais essa questão, né, de classificação. Em 31 de janeiro de 2011, uma sociedade empresária que tem como atividade social a incorporação imobiliária, então a atividade principal deles é incorporação, adquire terreno para posterior construção de edifício residencial para venda. Vão construir para vender. Com o lançamento previsto para o ano de 2013, a classificação correta desse ativo será A, em estoque no circulante, então comprado em 2011 e vão para 2013, B, em estoque no não circulante, C, no imobilizado e D, no investimento. Então,
olha aqui, ó, no não circulante em estoque. Por quê? Apesar, né, de demorar, a gente vai colocar então no não circulante, porque vai demorar um tempo para eles construírem, mas é estoque. Porque a sociedade, ela faz esse tipo de operação. Quando passar um determinado tempo, eles podem colocar no estoque no circulante, porque eles já vão ter esse bem pronto. Eles já vão ter esse bem pronto e já vão poder fazer a revenda desse bem. Eu já tinha circulado ali a questão, né, da atividade imobiliária, porque eles são um tipo de construtora. Né? Podia ter lá construtora, empresa que faz vendas de imóveis. Sempre que for assim, o que vai mandar é o tipo de empresa. Se fosse, né, uma sociedade, sei lá, uma indústria comprou um imóvel para revender, aí ia ser o contrário, né? Ia ser no investimento. Então a gente sempre tem que prestar atenção qual é o tipo de atividade desempenhada pelo lugar, porque é isso que vai mandar na hora de eu fazer a classificação. Eu confesso que essa questão, né, do circulante e não circulante, às vezes até a gente pode ficar meio melindrado, porque como a atividade de construção civil demora um tempo, sinceramente, a classificação ali me deixa assim até meio na dúvida. Né? A construção civil, indústria naval, indústria de aviação e tem outras, né, que tem um tempo assim demorado, mas o gabarito correto foi realmente considerado a letra B, né, independente, aqui até que não é um tempo assim tão grande. E aí depois ele passaria, né, para o estoque de curto prazo. Mas o ponto desse exercício em especial era a questão que era uma indústria de construção civil e por isso esse estoque ia ficar classificado como estoque no ativo não circulante, justamente pelo tipo de atividade. Então nessa aula a gente viu alguns pontos principais ligados com ativo, né, do balanço, como esse ativo é classificado, né, os itens. Eu não falei, né, mas só lembrando, o ativo tem essa questão, né, do grau de liquidez, né, do ativo, lembrando, né, que os itens estão classificados de acordo com o grau de liquidez. Lá em cima o caixa e equivalentes, e aí indo lá para baixo a gente tem o item intangível, já que alguns itens do intangível a gente não tem nem como fazer essa mensuração, por exemplo, capital intelectual, o próprio goodwill. A gente não tem como fazer essa classificação, porque eles são de difícil mensuração, comercialização. E a questão do passivo, né, que a gente tem o item, né, os itens capital de terceiros e capital próprio, o grau de exigibilidade do capital próprio, que é a classificação do passivo, a gente não tem, né? Qual que é o grau de exigibilidade do passivo? Os sócios, eles podem exigir? Podem, mas não tem uma classificação. Enquanto o passivo, a gente tem uma data certa e um valor praticamente certo para o pagamento desses passivos. A questão dos passivos quirográficos, né? No caso de falência, existem datas e valores corretos para o pagamento desses passivos. A gente também viu a questão, né, da elaboração das demonstrações contábeis e apresentação. Comentei um pouco da comparação da 6.404 com o CPC 26, só a DRA que dá essa diferença, mas a DRA e a DMPL, mas hoje em dia praticamente ninguém mais fala, né, da DLPA, justamente porque ela está incluída na DMPL, inclusive a DRA muitas vezes também vem incluída, porque são ajustes no patrimônio líquido, né, decorrentes aí, principalmente da questão do regime de competência. Então essas são as maiores diferenças. E aí a gente viu algumas questões, né, envolvendo isso aí, a questão de reservas, a questão de contas, né, que eu falei para vocês tomarem cuidado com essa natureza. Sempre a gente precisa tomar cuidado com a questão da natureza das contas. Então, novamente, mais uma vez, sempre prestando atenção nessas questões, e desejo para vocês bons estudos, prestem atenção e aí boa sorte!